Olá pessoal, vamos bater um papo aqui sobre punção aspirativa de tireoide. Eu sou patologista, tive desde a minha formação muito contato com punção aspirativa. Nós tínhamos em Botucatu um ambulatório de punção. Muitas dessas funções nós fazíamos guiado por ultrassom com auxílio do radiologista. E coincidentemente no ano de 2000, quando voltei aqui para Teresina, continuei coletando essas punções. E o mesmo radiologista, que era teresinense, que me acompanhava lá, estava aqui em Teresina também. E então acabamos que começamos a fazer as punções, continuamos, né, as punções que já fazíamos lá. E aí, pela correria, ele acabou me ensinando a localizar os nódulos na tireoide. E eu passei durante anos, eu mesmo localizando pelo ultrassom o nódulo, eu mesmo coletando, eu fazendo os esfregaços e eu analisando esses casos. Então isso trouxe para mim uma bagagem e um feedback muito importante de como eu deveria fazer a coleta adequada para ter mais material representativo e diagnósticos mais conclusivos. Então, ao longo desses 26 anos, não é infrequente eu ser abordado, ou às vezes o colega até entra em contato com a gente, dizendo, poxa, meu material está dando muito material insatisfatório, eu coleto tudo direitinho, eu vejo a agulha dentro do nódulo, eu faço vários esfregaços, tal, não sei o quê, e às vezes não entende. Alguns até acham que seja problema de interpretação do patologista. Na verdade, eu queria dizer para você assim, é muito bom a gente ter os números na mão, né? Se você, por acaso, faz o procedimento e tem mais de 10% de material insatisfatório, tem algo errado, né? Principalmente deve-se pensar em algo para ser revisto na parte técnica. Pode ter algum erro de interpretação? Pode, mas eu diria que pela minha experiência é mais provável que haja algum problema técnico, né? E aí precisa ser revisto, né? Eu começo falando e eu sempre oriento que, primeiro, vamos falar da agulha. A agulha adequada é a 25x6, é essa azulzinha aqui. Aquela 25x7, ela é mais grossa e ela vai sangrar mais. A 25x6, ela consegue penetrar em 2,1 centímetros. Então, se a gente tem um nódulo muito mais profundo, a gente pode usar a agulha cinza. Mas sabendo que tem que ter cuidado. Às vezes fazer menos sucção, fazer por capilaridade, porque a chance de vir material hemorrágico e insatisfatório é maior. Uma outra coisa que merece menção é característica dos nódulos. Às vezes nódulos muito pequenos, às vezes nódulos hipervascularizados, às vezes nódulos muito profundos, eles podem dificultar quem está coletando e ser uma causa, né, de material insatisfatório. Então a característica do nódulo também pode levar a isso. E a gente precisa saber que em alguns casos, mesmo a gente fazendo 3 atos de coleta ou mais, ele vai continuar insatisfatório. Característica do próprio nódulo. Nós fizemos um trabalho no ano de 2008, durante um ano, né, eu coleto todas as funções da Medimage desde o ano de 2003, já há 23 anos. A gente coleta em média em torno de 1000 casos por ano. E durante um desses anos nós contabilizamos todos os casos que deram material insatisfatório, com característica do nódulo, tudo. E a gente chegou numa taxa de material insatisfatório em torno de 3,94, que é excelente. Mas os pacientes que tinham material insatisfatório com 2 coletas, a gente fazia em torno de 6 lâminas, 3 lâminas para cada coleta, a gente chamava para um terceiro ato. E não houve grande melhora na representatividade nesse terceiro ato. Então eu quero dizer que há um percentual de casos, o material vai continuar insatisfatório, sendo a tua técnica perfeita. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então nós falamos de agulha, nós falamos do nódulo. E uma outra coisa extremamente importante, que aí eu vejo muito material se perder e aí ser causa do diagnóstico não conclusivo, é a qualidade do esfregaço. Como a pessoa está fazendo esfregaço. Eu tenho visto já esfregaço de todas as formas, né? Tem gente, por exemplo, que coleta o esfregaço, aqui eu coloquei um pouquinho de hidratante, coleta o esfregaço amassando aqui, apertando e esfregando a lâmina. Isso pode levar a artefatos de amassamento
pode levar a espessamento, que dificulta a ação do patologista, a avaliação. Alguns fazem como se fosse exame de sangue e isso deixa muito material aqui na ponta que é perdido. E eu vou mostrar para vocês aqui a forma adequada de se fazer um esfregaço fino, que fique toda na lâmina, para que, na verdade, a gente não perca material. Então, a gente aqui, veja que a lâmina tem ponta fosca, né? A ponta fosca é justamente para a gente identificar correto, vou já falar sobre identificação, mas a gente apoia essa lâmina aqui e a gente vai fazer esse movimento, né? Vocês podem até em casa treinar colocando um pouquinho de hidratante ou pomada, né? Vocês veem aqui, ó, que eu venho aqui, ó, aí eu vou fazer só esse movimento. Vejam esse esfregaço, é um esfregaço fino, ele está contido em toda a lâmina, ele não se perdeu, ele não veio aqui para a borda, né? E todo o material que eu coloquei está aqui representado. Logicamente que algumas vezes quando você vai colocar ali o sangue em 3 lâminas, por exemplo, às vezes vem uma quantidade maior no primeiro, né? E aí, quando você já coloca, que vê que a quantidade maior no primeiro, você pode até fazer assim, ó. Você trisca um pouco no material e já divide com as outras, né? Então, para tirar, porque quando você tem muito material numa lâmina, que você vai fazer esfregaço, o que vai acontecer? Ele vai ficar espesso. Esse espessamento, que às vezes a gente relata no laudo, é sobreposição. E eu não consigo ver detalhe citológico. Veja, você coletou correto, as células foliculares estão ali, mas na hora de confeccionar, o seu esfregaço ficou espesso e eu não consigo visualizar a célula, porque existem várias camadas de sangue sobre ela. Então, esse é um detalhe do esfregaço. Uma outra coisa importante, só de orientação, é que vocês devem realmente utilizar a lâmina com a ponta fosca, fazer uma identificação de lápis, sempre se atentar quando tiver lobo direito, lobo esquerdo, identificar aqui, colocar no tubinho e identificar por fora. O mais importante é a identificação aqui, com as iniciais da paciente e a topografia. Às vezes, quem faz a fixação a álcool, e eu preconizo a fixação a álcool absoluto, às vezes esse frasquinho vira e o esparadrapo que tem a tinta com caneta apaga, mas aqui permaneceu o nome da paciente. Nunca coloque hidrocor ou qualquer tinta aqui, caneta, porque o álcool vai tirar. Então tem que ser lápis mesmo, tá? Então, a gente falou de agulha, a gente falou de característica do nódulo, nós falamos do esfregaço. O outro ponto importante que eu acho é que se você quiser agendar comigo em algum momento, ou vindo aqui para Teresina, ou a gente vê uma forma de que, na verdade, possa se fazer algum procedimento ao vivo, a gente pode também ver essa possibilidade, tá? Eu posso acompanhar, ver como é que você está fazendo o procedimento, seja por uma chamada, alguma coisa assim, para a gente ali acompanhar e ver, para a gente fazer uma avaliação. Se algo precisa ser ajustado. O que eu acho mais importante é que, após você ter orientações iniciais, nunca perca esse contato com o médico patologista, né? Ou seja, que as suas funções pós-orientações, você sempre busca um feedback, né? Ou seja, o material dentro satisfatório. Existe alguma característica do meu esfregaço que justifique isso? Aí você vai entender melhor, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, que fazer 10, 12 esfregaços é garantia de material representativo. Pelo contrário, quanto mais sucção, mais sangue você tenta aspirar, mais chance até de vir material hemorrágico. Eu acho que, de uma maneira geral, essas são as orientações iniciais que eu vejo importante. O vídeo já está chegando aqui a 10 minutos, ficou longo, mas eu me coloco aqui à disposição. O nosso objetivo aqui no LAPAC, a gente sempre preza por diagnósticos rápidos, precisos, né, por qualidade. E nenhum patologista se sente bem em estar sugerindo repetição de amostra, né? Então, assim, a minha orientação se o número de material insatisfatório está mais do que 10%, fique atento. Alguma coisa precisa ser mudada e nós estamos prontos para te ajudar.
Grande abraço.